Deus, Pai amado, Jesus, estamos aqui mais uma vez, buscando Deus vivo, o Espírito de Deus, a bondade dEle, a sabedoria dEle, a grandeza dEle, a paz dEle, o amor de Deus. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o presidente Apóstolo Fernando e a vice-presidente Simone Cordeiro de Farias, estamos para o mundo inteiro. Simone, se tiver outra aqui dentro, traga para botar aqui. Aqui para mim está pesado, meu Deus. O já era quente. Com essa luz aqui, está me arrebentando. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada como ela é, irmão. Não pode mudar. Mas nem para A e nem para B. Quem não aguentar a pancada, sai. Porque a pancada é grande. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23. Por esse tempo houve grande tumulto em Efésio, por causa do caminho, pois os oreivios chamava Damasco, que fazia modelo de prata do templo de diamante, que dava muito lucro às artífices, convocando os juntamente com outros no mesmo ofício, disse: Senhores, vocês sabem que a nossa propriedade vem deste ofício e agora vocês estão vendendo. Duvido que não só em Efésio, mas quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desenganado muita gente. Afirmou que os deuses feitos por mão, olha, os deuses feitos por mão de humanos não são Deus de verdade. Quer dizer, aquele Deus que você diz, Maria da Tapioca, Maria das Grotas, outros e outros que vocês adoram aí, isso aí não é Deus. Não existe. Para Deus, já Maria, mãe de Jesus, ela é Deus. Ela já é considerada do lado de Deus. Não somente há perigo de que o nosso negócio caia em decretido, como também de que o próprio templo da grande deusa, a grande deusa Diana, era uma deusa que eles adoravam. Está entendendo, pai? Vocês estão entendendo? Como hoje tem Maria Padilha, Maria Sete Facada, Maria Salha Rodada, é uma deusa para eles dentro do candomblé. Como Santa Quitéria, que é um deus para o povo. Como outras deusas que tem aí, é a mesma coisa dela aqui. Seja considerada sem valor, que até venha a ser destruída a majestade daqueles que todo a profecia de Assias e do mundo anterior. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar. Começaram o quê? A gritar. Por que as igrejas católicas não tiram os santos?
Você está pensando que os padres estão gostando daquilo ali? Padre de hoje, não. Eles estão conhecendo a Bíblia. Eles não estão ganhando nada em cima da Bíblia. Nada. Grande é a Diana dos oficiais. A confusão se espalhou pelas cidades. Todos juntos foram correndo para o ateado, arrastando-lhe consigo os macedônios. Caiu a restemplo, com conhecimento de Paulo. Conhecimento de quem? Paulo. Por que caiu o conhecimento de Paulo? Porque Paulo passou o quê? Paulo passou a pregar o que não era correto. O que era correto, o que não era correto, ele começou a destruir. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não os permitiram. Quem não permitiu? Os discípulos. Também algumas autoridades da província, que era amigo de Paulo, mandaram um recado, pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outro de outra, porque a assembleia tinha assembleia. Que assembleia é essa? Hoje a Assembleia de Deus. Você tem que ler dentro da Bíblia e ver as coisas. Eles tiraram dessa passagem. Virando uma confusão. Na sua maior parte, nem sabia por que motivo estava reunido. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus e empurraram para a frente. Este, assinado com um irmão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, e todos uma voz gritaram durante quase 2 horas. Gente, para vocês que são católicos, é complicado vocês ouvirem essa palavra aqui. Muito complicado. Porque vocês não vão entender nunca. Vocês estão acostumados a entender aí palavras de mentira. E quando chega para ouvir a verdade que está dentro da Bíblia, ela cria um problema. Quando ele diz, olha, grande é a Diana dos Efésios. Grande era o quê? A Diana. A Diana era o quê? Uma prostituta. E era uma deusa. Os escravos da cidade, tendo apaciguado o povo, disse, senhores ofícios, que não sabe que a cidade de Efésio é a guardia do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu. A imagem que caiu da onde? Do céu. Nunca caiu do céu. Eles criaram isso, como criar aí muitas imagens dizendo que foi encontrada, que estava em tal canto, tudo mentira para criar ali um problema. Ora, não podendo isto ser contestado, não podendo ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque este homem que vocês trouxeram para cá não profanará o templo, nem blasfemará contra o nosso Deus. Portanto, se demorarem os artifícios que o comparem, tem alguma queixa contra alguém, saiba que existe
os tribunais, os proconsores que se acusam uns aos outros. Ali, mas se vocês estão planteados algumas outras coisas, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos risco de sermos hoje acusados de voltar e não havendo motivo algum que possamos alegrar para justificar este ajuntamento. Então, gente, você observa como é que uma coisa pode se acabar rápido que venha 2 a 3 milhões de anos atrás. Olha, não vai se acabar nunca a idolatria, porque a idolatria ela vem desde o começo dos tempos. E havendo dito isto, desceu, viu a Assembleia. De novo, Paulo visita a Macedônia. Olha, veja, Paulo era um bandido. Você viu que é as coisas de Deus. Pedro, água. Paulo era o quê? Um bandido. Perseguidor do povo de Deus. Agora Paulo passou a ser o quê? Perseguido. Cesado o mundo, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Havendo atravessado aquela terra, fortalecido os discípulos, com muitas exaltação, dirigiu-se para Grécia, onde se demorou 3 meses. Ele mudou para onde? Para Grécia. Preste atenção. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar pela Macedônia, acompanhado no Supantro de Bari, filho de Piri, Ariston, e segundo de Tesalônica, guia de Beti, Timóteo, também Díquio, e transformou da província da Ásia. Este nos presentearam, ficando a nossa espera. Trodi, e depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipe em 5 dias, nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Quer dizer, ele não parava. Apóstolo não é para parar. Apóstolo é para viajar. A gente está errado, parado aqui. A gente tem que viajar, a gente tem que ganhar tempo, tem que sumir levando o nome de Deus, pregando o nome de Deus. Paulo em Troade, os nomes são difíceis, são nomes judaicos. Não é no primeiro dia da semana, nós reunimos a fim de participar do pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos. Prolongou a mensagem até a meia-noite, e havia muitos lâmpadas no símbolo onde estavam reunidos
um jovem chamado Eldeco, que estava sentado em uma janela, adormecido profundamente, durante a prolongada mensagem de Paulo. Vizindo pelo sono, caiu do terraço, do terreiro, anda abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo disse: inclina-se sobre ele, e abraçando-lhe disse: não fique alvoroçados, pois ele está vivo. Quem foi o moço aqui em casa que fez isso? Caiu do tanque? Nivaldo. Quebrou-se todo. E Deus levantou. Certo? Olha aqui. Subindo de novo, Paulo partiu o pão, comeu e lhe falou: ainda muito tempo, até amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se gradativamente fortalecidos. Gente, ó gente, quem tem autorização para curar é o apóstolo, não é o pastor. Só ele que tem autoridade para curar. Ninguém, nem padre, nem ninguém. Isso é bíblico. Paulo embarca em Assu e vai para Milita. Agora eu pergunto a vocês, vê se vocês escutam na Bíblia nenhuma vez falar de Jesus. Compadre? Não era para estar falando de Jesus? Que Jesus fez Paulo isso, fez Paulo aquilo, que pareceu. Fala só de quem? De Deus. Nós, porém, prosseguindo em barquinhos e navegamos para Assu, onde devíamos receber Paulo, porque assim nós havia sido determinado, devendo ele ir para a terra. Devendo ele ir para onde? Para a terra. Paulo. Mas vê se Paulo parou? Nunca. Paulo era viajando direto. Olha o poder disso. Quando se reuniu conosco em Assu, nós recebemos bordo e fomos a Milili. Dali navegamos de dia seguinte, passamos diante de que lá levamos mais um dia até Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Efésio, pois não queria demorar, senão provincia da Ásia. Ele tinha prazer, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Dia de quê? Pentecostes. Mas vê se eles falam de Pentecostes. Vê se as igrejas falam. O que é dia de Pentecostes? O que é dia de Pentecostes, pai? Ei, irmão, qual é o dia de Pentecostes? É dia do Espírito Santo. Dia de Pentecostes. Ele batizou os 11 apóstolos. Em Milito, Paulo fala aos presbíteros. Paulo fala a quem? Aos presbíteros da igreja de Efésio. Ele falou com o pastor? Outra coisa que é difícil ouvir aqui em nome do pastor. É difícil. Mas ninguém pode dizer nada que eles são doutores da lei. De Mileton, Paulo enviou uma mensagem
a Efésio, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrava com ele. E quando lhe chegaram, Paulo lhe disse: vocês sabem como me conduz entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor. Servindo quem? Quem é o Senhor? Presta atenção. Porque aqui eu mostro que eu me escondo, como toda a humanidade, com lágrimas, com as provações que me sobrevieram pelas cidades dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês publicamente, também a casa em casa, testemunhando aos judeus como grego o arrependimento para com quem? Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Pode me falar. Mas primeiramente em quem? Em Deus. Agora, bora lá. Agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer. Existe que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões, sofrimento estão à minha espera. O que estava à espera dele? Prisão e sofrimento. E aí? O homem não foi escolhido por Deus? Era para acontecer isso? Nunca. Mas quando vocês sofrem qualquer besteirinha, vocês gritam logo. Tem vezes que Deus está dando um exemplo para vocês se orientar, para vocês ir no caminho dele. Porém, em nada considerou a vida preciosa para mim, mesmo desde que eu completei a minha carreira, ministério, que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de quem? De Deus. Desde quando Deus me entregou essa missão, entregou a mim essa missão, que eu chamei Simone, que eu chamei muita gente. Quantos quiseram vir? Muitos. Agora quantos seguiram? Nenhum. Só assim. Aqui, quantos estão aqui juntos? Ficou o irmão Sepete está ficando, as irmãs aí. E os outros vêm um dia, né, vovô? Passa 30 dias sem vir. Aí acha que Deus é brincadeira? E agora eu sei que tudo vocês em cujo meio passei pregando. Todo canto que eu passei o quê? Pregando o Evangelho de Deus. Nunca me escondi, compadre. Nunca saí da palavra para pregar a palavra bonita. Eu tenho certeza que você pode pregar isso aqui, umas 10 palavras bonitas para vocês que eu sei pregar. Vocês estavam tudo assim. Eu dissesse, aceita Deus, que vocês vão para o céu está aberto. Vocês todos estavam juntos. Mas como eu digo, não é assim não, bicho. A história não rola assim não. O reino não mais verão, olha, o reino não mais verão o meu rosto. É o rosto de quem? De Jesus. Portanto, no dia hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos.
Estou limpo do sangue de todos. Quem é que está limpo? Paulo. Do sangue que ele matou. Porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou para bispo, olha aqui, vê aqui, viu? Presta atenção, viu? Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo, presta atenção, colocou como bispo, Simona aí é, para pastores, ó, aqui foi onde veio falar de pastores, ó, para a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos, aparecerão no meio de vocês o quê? E o que é que está acontecendo aí? Gente dizendo que é Paulo, gente dizendo que é isso, gente usando o nome de Deus em vão. Vorazias que não pouparão o rebanho, que até o mesmo entre vocês se levantaram homens falando coisas pervertidas. Olha, o que as igrejas estão fazendo aí? Falando coisas que não são de Deus, para arrastar os discípulos atrás de si. Olha, já está dizendo, está vendo, padre? Ele já previu aquilo, ó. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessarei de administrar com lágrimas cada um de vocês. Quer dizer, Paulo, ele já previa o que ia acontecer. O que ia acontecer. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los da herança entre todos os que são santificados. O que são o quê? Eu sou. Eu sou. Foi de graça que Deus me deu aquela espada, me deu aquele cajá, ao vivo, eu vendo a cores. 3h40 da manhã. E aquela luz que me santificou. De ninguém cobicei prata, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Eu nunca liguei para isso. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, precioso socorrer os necessitados. O que é que eu faço? Socorro necessitados. É moleza? Mas eu vejo gente brincando aqui. Lembra-se das palavras dos próprios Senhor Jesus? Mas bem olha, lembra-se da palavra do Senhor Jesus? Mas bem-aventurado é dar do que receber. E aí, vocês vão dizer o quê? O que é que eu faço aqui? Eu dou. Porque se eu tiver milhões, eu dou. Não faço questão não. Deus sabe do meu coração.
Porque eu estou passando uma pindaíba retada, mas tá bom. As coisas boas é assim mesmo. Quanto mais você está sofrendo, mais Deus está se lembrando de você. Olha, Paulo ora com eles. E eu não gostava de Paulo, não. Não, quando eu não entendia a história. Não gostava não. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, beijavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais viriam o seu rosto. E eles os acompanharam até o navio. Olha, chega a me arrepiar todo. Por que ele disse que ele não via mais ele? Porque ele ia para onde? Ele ia para o Egito, ia para Israel. E sabia lá que o rei ia botar nele sem dó. Paulo chega a Tiro. Depois de nós separarmos dele, navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte chegamos a Rodes e dali fomos a Pátria, encontrando um navio que ia para a Fenésia. Embarcamos nele, seguindo a viagem. Ele só viajava de quê? Navio, porque era costa marítima. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, debaixo, à esquerda, navegamos para a Síria. Chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado. E ali encontramos os discípulos. Permanecemos lá durante 7 dias. O navio, pelo Espírito, ele reconhecendo Paulo que não fosse a Jerusalém, passando aqueles dias, saindo para continuar a viajar, todos os discípulos, cada um com suas mulheres e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhando-se na praia, oramos, despedindo-se uns dos outros. Embarcamos eles e voltaram para casa. Quer dizer, andava ele e toda a família, os outros com ele. Mas se despediram dele, porque sabia que iam para onde? Ia para lá e sabia que não escapava. Viu? Paulo e César. Quando nós concluímos a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Pedolamita, onde saudamos os irmãos. Passamos o dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E Filipe tinha 4 filhas solteiras e profetizava demorado ali alguns dias. E veio da Judéia um profeta chamado Acabo, que aproximou-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando-lhe com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quer dizer,
Paulo ali estava sabendo que ele ia para onde? Para uma bocada. Ele não voltava. Ia ficar amarrado às mãos e os pés. Quando o navio estava parado, parava, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar? Assim é partir o meu coração, pois estou pronto, e não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, como Paulo não se deixou perseguir, conformado, descendo, seja feito a vontade do Senhor. Quer dizer, Paulo era um perseguidor de Jesus Cristo. Passou a ser o quê? Perseguido. Quando ele diz: passando aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesária conosco, trazendo consigo Manizon, natural de Chipre, velho discípulo, que nos definimos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. Aí Jesus diz: ô Jerusalém, Jerusalém, terra de matar os profetas. Quando chegamos a Jerusalém, os homens nos receberam com alegria. Nos dias seguintes, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os prostíbulos se reuniram. Tendo os soldados, contou em detalhe o que Deus tinha feito entre os gentis o seu ministério. Ouvindo disso, ele deram glória a Deus e lhe disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que querem são zelosos da lei, e eles foram informados que você ensinava os judeus entre os gentios apostarem de Moisés, dizendo que não devemos circuncidar-nos, filho, nem andar segundo os costumes da lei que faremos. Então, certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Então entramos quanto homem que voluntariamente fizeram um voto, leva esse homem, participe da cerimônia. Quer dizer, Paulo já pregava a circuncisão, porque não existe mais a circuncisão. Ele foi proibido, certo? No Novo Testamento foi proibido. Purificação com ele. Pague a despesa deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberão a respeito de você, e que, pelo contrário, você mesmo é vivo de conformidade com a lei. Está vendo? Ele vive conformidade do quê? A lei. Vocês estão vivendo? Vocês, crentes, estão vivendo?
vocês, pastores, que dizem que são de Deus, estão vivendo? Então, quanto aos gentis que crerem, já lhe transmitirão decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos e o sangue da carne de animais sufocado, de esmolariedade e da sexo. É proibido. Então Paulo levantou aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com ele, entrou no templo, acertando-se o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Paulo é preso no templo. O apóstolo disse, o vidente não disse que ele ia ser preso? Ele foi preso. Então, quando já estava por vir das 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao ver Paulo no templo, alvoroçaram-se todo o povo e agarraram, e gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte andava ensinando todos a seres contra o povo, contra a lei e contra este lugar. É mais ainda traduzido até gregos no templo profano este reticente sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trofone e Efésio em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrancaram para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas, procurando eles matá-lo, chegando ao conhecimento do comandante das tropas romanas, que todo Jerusalém estava amotinado. Então este levantou logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao ver chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Paulo passou a ser o quê? Espancado, machucado. Porque Paulo pensou que quando fosse para Jesus ou para Deus, a vida ia ser outra. Não é. Ninguém pensa que vem para o lado de Deus para a vida ser boa, não. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era e que havia feito. A multidão. Uns gritavam uma coisa alto, gritavam outra, podendo ele, porém, saber a verdade. Por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e, chegando à escada, foi preso, que os soldados os carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo os seguia gritando. Esse próprio povo aqui era que amava Paulo, que apoiava Paulo. Viram quando Paulo passou a servir a Deus e a Jesus?
viraram contra quem? Contra Paulo. E mantém. Quando Paulo ia sendo reconhecido, Fortaleza disse aos comandantes: seria possível dizer algo para esse senhor? O comandante respondeu: você sabe grego, você não é por acaso aquele egípcio que há algum tempo atrás começou uma revolta e revolveu 4.000 guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu, natural de Tarso, uma importante cidade da Síria. Peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Quer dizer, ele não era judeu. Ele era de outra tribo, de outra região. Obtido a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com que a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em línguas hebraica, dizendo. Língua o quê? Hebraica. Irmão, pais, escute agora o que tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhe falava em língua hebraica, fizeram muito silêncio. Ainda Paulo continuou: eu sou judeu, nascido em Tarso, da Síria, da Gessília, mas fui criado nesta cidade, que fui instruído após pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são. No dia de hoje, persegui este caminho até a morte, prendendo homens, mulheres, lançando-lhe na cadeia. O que Paulo fez, viu? Disse: são testemunho os sumos sacerdotes e todos os anciões dele. Eu recebi carta para os irmãos judeus de Damasco. Fui até lá para trazer amarrado a Jerusalém os que tinha lá estivessem para serem punidos. Quer dizer, ele perseguia o povo que Deus amava. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu trilhou ao meu redor. A luz que eu falo, a luz que apareceu a mim, que eu já falei várias vezes dessa luz, ela era muito maior do que um pneu de trator, essa luz. Só que a luz que apareceu a mim veio para trazer para mim o bem, porque eu estava na presença de quem? De Deus. Então caí por terra, ouvindo uma voz. Eu também ouvi essa voz, que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha. Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Jesus apareceu a ele, e a mim apareceu foi Deus, que me deu o que ele me deu. Vocês acham que eu estou aqui porque eu quero?
estou aqui um compromisso. Estou nem aí. Quando ele diz, os que estavam comigo viram a luz e eu estava só, sem contudo perceber o sentido da voz de que falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levanta-se, entra em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Então, Deus mandou eu vir para aqui, para ler o Evangelho para vocês, e mostrar a vocês a verdade. Se vocês querem ouvir, isso é problema de vocês. O meu trabalho eu estou fazendo. O que ele me pediu? Tendo ficado cego por quase a intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse, irmão Saulo, recupera a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, ó Deus de nossos pais, escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele e ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos e anunciando as coisas que você tem visto e ouvido, e agora que está esperando, levanta-se e recebe o testemunho e leva os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava, o templo sobreveio-me um estroço, e vi o Senhor, e ele me disse, aonde logo saí imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho, o meu respeito. Eu respeitei o Senhor, e ele sabe que eu ia de sinagogas em sinagoga, prendendo e açoitando, porque creio, quer dizer, ele ia em igrejas e igrejas, prendendo e açoitando, quando se derramava o sangue de Estevão. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consenti nisso, até guardei a escapa dos que o matavam, mas ele me disse, vá, porque eu enviarei para longe os gentios. Diga amém. Não vou tentar, não, amém. Então, gente de Deus, aqui é a palavra pregada. É o que eu digo a vocês. É o que eu sempre digo aqui dentro de casa. Não brinca com Deus. Se você tem um chamado de Deus, se você é escolhido de Deus, não pense que você vai receber luz, beleza. Pense que você vai receber a Espírito. Para depois a bênção. Não pense que vocês vão ser salvos, não. Porque a Bíblia diz são muitos chamados e poucos escolhidos. Essa luz aqui
eu já contei a várias pessoas aqui dentro. No Jaju, no Jacopado, no Jaceteiro. Já contei? Essa mesma luzinha aqui, que desceu em Paulo, desceu em mim. E em mim ele fez comigo diferente. Ele botou meu capacete, minha couraça, eita glória, e me deu uma espada, o cabo com mais de quase 1 metro, cheio de pedras preciosas, e o fio da espada brilhava com a luz de todo o tamanho. 16º dia que eu estava fazendo trabalho para Deus, sozinho, eu e ele. E mãe me santificou, e me deu a posição de apóstolo, e me deu o ministério, e me jogou na mundo para fazer a obra. E olha que eu já salvei muita gente, mas muita gente não quer ser salva. Quando ele mandou eu vir ler essa Bíblia aqui, que eu disse que não ia ler mais Bíblia, ele mandou comprar uma Bíblia zero. Aqui, eu estou terminando. Já vai 1916 páginas. E toda. Nunca perdi um dia. Mas você não quer fazer nada assim para Deus. Nada. Nada. Nem um sacrifício para Deus, como eu e minha família já fizemos. Júnior já fez, o irmão. E jejuar e orar, e as irmãs, minha moleza. Isso nós já fizemos muito, né, pai? Foi mesmo dia, né, eu mesmo estou com 20 anos de jejum. E eu agora estava aqui e vendo o lugar que Deus em mim. No dia que eu for em Garanhuns, eu vou lá fazer, vou filmar, aonde Deus me mostrou, aonde Deus apareceu a mim. Que Deus mandou eu andar, dar 21 voltas, 21 dias, numa pista de coupe de 1,1 km, de 1.100 metros. E era para pegar 3 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Dava quase 24 quilômetros. No 16º dia, Deus apareceu a mim e me deu a luz. Então eu estou aqui precisando de quê? Nada. O povo é quem precisa da obra de Deus. Não sou eu. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Vamos orar todo mundo. Pai nosso, santificado, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia dai hoje. Não deixe cair nos mas livra do mal, o teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória para sempre. Terminamos. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, quiser botar aqui, não trouxe, não tem problema não. Pronto.